Hoje teríamos um relato impressionante, aonde a nossa escrita, sem querer, deu a localização para o lobisomem de uma criança recém-nascida. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Alzira Rocha. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2012, no interior do Piauí. Eu fui visitar a minha sobrinha que tinha dado à luz. Eu moro em uma cidade A e minha sobrinha morava na cidade D. Vou usar esse exemplo para que vocês, seus inscritos, entendam a distância da minha cidade para a cidade dela. Minha sobrinha não morava exatamente na cidade, sim em um sítio. A viagem até o sítio foi agradável. Eu peguei um ônibus e no ônibus conheci um moço que se chamava Ricardo. Esse moço era um jovem muito bonito, atencioso e se sentou ao meu lado. Viemos o caminho todo conversando. O percurso da minha cidade até a cidade próxima ao sítio duraria 4 horas e foram horas muito agradáveis. Ricardo desceria na mesma cidade que eu, pois, segundo ele tinha uma irmã que morava nas imediações daquela cidadezinha interiorana. E a casa da irmã dele também era em um sítio, só que ele não sabia me dizer aonde era exatamente o sítio da irmã dele, pois, segundo ele tinha vindo pouquíssimas vezes ali. Eu, nas nossas conversas, comentei com ele que ali era um lugar agradável. Ricardo me fez várias perguntas, e em uma dessas perguntas, eu comentei com ele que eu estava indo visitar minha sobrinha que tinha dado à luz ao seu primeiro filho. Ricardo se mostrou muito interessado, perguntou muitas coisas sobre a casa da minha sobrinha e comentou que sabia onde era, pois tinha um riacho que passava ao lado da casa da minha sobrinha. E esse riacho era um ponto de referência certeiro, pois muitas pessoas iam ali se banhar durante o dia. Ele me felicitou pelo novo integrante da família e me perguntou se já tinham batizado o menino. E eu disse a ele que ainda não, porque o bebê era muito novinho, tinha apenas 1 semana de nascimento. Mas que logo iam batizar sim. Incrível que pareça, comentei com ele que a minha sobrinha queria batizar logo o bebê, pois tinha muitos avistamentos de uma fêmea do lobisomem próximo ao sítio dela e que ela temia pela vida do bebê. Na hora, o tal Ricardo disse para mim: Ai, sabe, amiga, eu vou ser bem sincero com a senhora. Eu não acredito na existência desses seres, não. E essa coisa de lobisomens e suas fêmeas me dão até medo, eu confesso. Eu ri, GRP, porque realmente o Ricardo fez cara de quem estava com medo. E então eu falei para ele: esses seres existem sim. Eu acredito na existência deles. Só que eu acho que eles apareciam com mais frequência nos tempos antigos. E que hoje em dia são poucos os avistamentos da fera. Ai, GRP, mal eu sabia que essa doce ilusão minha iria por água abaixo logo, logo. Me despedi do tal Ricardo e logo avistei o marido da minha sobrinha assim que cheguei na rodoviária. Ele foi me buscar. Então fomos para o sítio, foi só alegria. Eu segurei minha sobrinha nos braços quando ela nasceu. E poder segurar um filho dela nos braços era algo maravilhoso. Agradeci muito a Deus por poder vivenciar esse momento. Eu ficaria ali no sítio com a minha sobrinha por 1 semana. E tudo estava correndo muito bem.
Mas na sexta-feira, um dia antes de eu ir embora, algo inusitado aconteceu. O sítio foi atacado. Minha sobrinha estava amamentando o bebê durante a madrugada e eu estava auxiliando ela, já que o marido dela estava no quarto de visitas e eu fiquei com ela no quarto deles, juntamente com o bebê. De repente, escutamos um baita barulhão na frente da casa. Os tambores que estavam no terreiro foram derrubados. Em seguida, algo se aproximou da janela do quarto, bufava feito um touro bravo, e o marido da minha sobrinha entrou no quarto e eu fiz um sinal para que ele ficasse em silêncio e mostrei a janela. Me aproximei da minha sobrinha e bem baixinho pedi a ela que por favor continuasse a amamentar o bebê, para que ele não chorasse. Depois me aproximei da janela juntamente com o Jean, o marido da minha sobrinha, e ambos vimos que tinha algo ali na janela, GRP. Só que a gente não conseguia identificar o que era porque estava muito escuro. Então, o marido da minha sobrinha resolveu ir até o corredor e acender a luz de fora. Pois, quando ele acendeu a luz de fora, eu que estava espiando na janela, vi algo bem de frente com a janela. Ali tinha algo medonho, surreal. Aquele era enorme, tinha traços humanos em meio a traços canídeos. Tinha pelos pretos, olhos amarelos brilhantes, orelhas caídas e babava muito. Aquele ser estava cheirando ar e depois abriu os dentes, como que a sorrir. Em seguida, se jogou na janela e socava a janela, feito um doido. Eu virei para o marido da minha sobrinha e falei: isso aí é um lobisomem. E essa janela não vai aguentar. Ela é muito fraquinha. Peguei minha sobrinha e levei ela e o bebê para o banheiro. Ela tinha feito cesárea e estava com muita dificuldade para levantar. O marido dela também a auxiliou. Acomodamos mãe e filho no banheiro. Eu peguei um facão que estava na cozinha atrás da porta e a minha sobrinha chorava desesperada e eu disse a ela: fica calma, que você precisa alimentar o bebê, senão o choro dele vai atiçar aquela coisa. Por favor, minha filha, tenha coragem. Saímos do banheiro e eu tranquei a porta do banheiro por fora. O marido da minha sobrinha foi pegar a arma. O problema, GRP, é que o bicho já estava quase fazendo um buraco na janela. O marido da minha sobrinha achou a arma, mas não achou a munição. Ele tinha escondido a munição em outro local, separadamente. E como ele estava muito nervoso, tremia muito, ele não estava conseguindo achar a munição. Coitado, eu fiquei com muita pena dele. E eu disse para ele na hora: respira fundo, fica calmo. Você estando mais calmo, você vai achar. Bom, GRP, eu fui pro quarto da minha sobrinha e finalmente o buraco na janela cedeu. Aquilo conseguiu colocar uma parte da cabeça para dentro da janela. Eu dei um grito e taquei o facão nele. Ele virou a cabeça e eu decepei a orelha dele. Ficou somente um pedaço da orelha pendurada. O desgraçado tirou a cabeça do buraco, urrando de dor, e não desistiu de atacar. Parece até que eu dei uma adrenalina para ele ao fazer aquilo com ele, porque ele começou a socar o buraco com tudo, para abrir mais ainda a janela. Eu vi a fúria nos olhos dele e eu gritei para o marido da minha sobrinha: ou você vem agora, menina, ou todos nós vamos morrer. Finalmente ele achou onde ele tinha colocado a munição, recarregou a arma e atirou no bicho, que só aí saiu correndo. O marido da minha sobrinha falou para mim: a senhora está ferida, tem muito sangue aqui. Eu então respondi para ele: eu decepei a orelha do desgraçado. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e me disse: nossa, a senhora tem coragem, hein? Meu Deus! Eu disse então a ele: GRP, nessas horas temos que ter coragem, meu filho. Antes ele do que eu. Corri para o banheiro e abri a porta do banheiro e a minha sobrinha estava desesperada. O bebê estava mamando tranquilamente. Eu abracei minha sobrinha e falei para ela: meu Deus do céu, como que um ser de luz tão pequenininho pode passar por isso? Ele acabou de entrar nesse mundo. Quem seria a pessoa maligna que se transforma nesse bicho e tem coragem de querer devorar um anjinho de Deus?
A situação está crítica, minha filha. Foi aí que eu virei para o marido da minha sobrinha e falei: Meu filho, você ama a sua esposa? Ele então me respondeu: Sim, tia, claro que eu a amo. Ela e meu filho são tudo para mim. Foi aí que eu disse para ele: Então eu vou abastecer o seu carro. Não precisa se preocupar com dinheiro. Eu não tenho muito, mas tenho o suficiente para abastecer o seu carro. De modo que você leve a Ana até a minha casa com o bebê. Lá eles vão ficar seguros. E você vem para cá e você decide o que vai fazer com esse sítio. Ou se com o passar do tempo vocês ainda vão pretender morar aqui. Até lá, ela fica na minha casa, onde com certeza ela vai estar 1000 vezes mais segura. Minha sobrinha e o marido concordaram comigo, e pela manhã o marido da minha sobrinha foi até a cidadezinha comprar outra janela. Como ele já sabia o ofício de pedreiro, ele mesmo colocou a janela nova no lugar. Em seguida, GRP, partimos para a cidade onde eu morava. Eu já tinha arrumado as coisas da minha sobrinha e do bebê. E tanto minha sobrinha quanto o marido dela decidiram que iriam vender o sítio. Mas até que a venda acontecesse, ia demorar muito. Então minha sobrinha ficaria comigo na minha casa. Bom, GRP, saímos do sítio por volta das 5 horas da tarde. O Jean parou para abastecer o carro na cidadezinha que tinha próximo do sítio, para que pudéssemos seguir viagem. E assim que estávamos saindo do posto, eu avistei o moço do ônibus, o tal Ricardo. E pasmem, ele estava com uma das orelhas decepada e ficou olhando fixamente para nós no carro, com um olhar macabro de raiva. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo de RP que na hora, escutem bem, na hora eu soube que ele era a pessoa que se transformava no bicho e tinha nos atacado. Quando estávamos longe dali, eu contei o que eu tinha visto ali no posto. E tanto a minha sobrinha quanto o marido dela ficaram espantados. Ainda bem que eu não falei a cidade ao qual eu morava para o tal Ricardo, já que ele entrou no ônibus em uma cidade que ficava a 10 quilômetros da minha. Eu já estava no ônibus quando ele entrou. Nossa, GRP, não dá para confiar em uma carinha de anjo, não. Por baixo de tanta gentileza pode morar o diabo. O marido da minha sobrinha nos deixou na minha casa e voltou para o sítio. E depois desse dia, a fera não mais voltou. E até o sítio ser vendido, a minha sobrinha ficou comigo em casa e o marido dela vinha nos finais de semana para passar o final de semana com a gente. Quando o sítio foi vendido, eles compraram uma casinha na cidade onde eu moro e vivem aqui, como você viu através da webcam até hoje. E nunca mais eu vi aquele moço, o tal Ricardo, nem na forma humana, nem na forma de fera. Eu fico feliz em saber que tem gente boa que vira bicho. Uma pena que nem eu, nem minha sobrinha, muito menos o marido dela, tivemos o prazer de conhecer um lobisomem do bem. O lobisomem que nos atacou era totalmente maluco, e eu jamais vou esquecer o olhar de ódio que eu vi nos olhos dele. Gratidão a você por narrar meu relato, Diva das Bolas de Pelos. Que Deus abençoe você e todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Alzira Rocha. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Alzira Rocha, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag Treva Peixes.